Olá, minhas irmãs da Paróquia de São José, muito bom dia, sejam mais uma vez bem-vindos a essa meditação da palavra, a esse momento maravilhoso da manhã que nós preferimos estar diante da palavra de Deus para que nós possamos alimentar o nosso coração, alimentar a nossa vida da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Herbert Wagner e hoje nós vamos rezarmos com Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Para que nós possamos adentrar dignamente dentro dessa palavra, é preciso que nós fazemos essa intimidade com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela a verdade de Deus. É o Espírito Santo que nos revela esse amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E queremos, Senhor Jesus, nessa manhã, nesse instante, para que nós possamos, ó Pai, nos aproximar do vosso sagrado coração, para que nós possamos aproximar de Ti, para que nós possamos aproximar de Jesus Cristo, nosso Senhor, dessa força poderosa do Espírito Santo, ao qual emana dessa sua palavra. É essa palavra, ó Pai, que nos sacia, é essa palavra, ó Pai, que alimenta a nossa caminhada, que alimenta o nosso viver. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Senhor, por nos dar essa graça de ouvir a Tua palavra, meditar a Tua palavra e, pela ação do Espírito Santo, colocar em prática essa palavra que o Senhor nos dá nessa manhã. A Ti, Nossa Senhora, nossa Mãe, a Mãe Maria, Mãe da Palavra, que a Senhora nos ajude a aprofundar nessa palavra de vosso Filho Jesus. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós volveis, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então os 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti,
Porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu saibais que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao retirar com juros? Depois disse aos que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-o na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, essa palavra de hoje é muito forte. Essa palavra de hoje tem vários pontos que nós parássemos para meditar aqui, daria mais dias, de meditação. Mas vou ser bem breve, para que assim entender aquilo que o Senhor quer nos dizer nesse dia de hoje. Bom, nós estamos aqui em Lucas capítulo 19, versículo de 11 a 28. Então, os versículos anteriores a esses versículos é onde Jesus entra na casa de Zaqueu. A liturgia de ontem nos revela que Jesus foi à casa de Zaqueu. Então, consequentemente, Jesus está dizendo ou algumas pessoas que estão ali dentro da casa de Zaqueu, ou algumas pessoas que ainda ali estão na rua, que viram Jesus, E Jesus conta essa parábola a essas pessoas que estão ali, em volta. E Jesus conta essa parábola desse rei, alguns pontos, um homem nobre, logo no início, Então, esse homem nobre, ou seja, seria alguém que já estava predestinado a assumir um reinado. Ele sai da sua cidade para receber esse reinado. Então, na época de Jesus, isso era comum de uma pessoa sair de algum lugar e ser coroado rei em outro lugar. E Jesus continua, dizendo, dessa distribuição dessas moedas. Um dá 10, um dá 5, outro dá 1. E outro ponto que nós devemos nos atentar aqui, logo no versículo 21, que um desses servos, ele teve medo. Olha esse termo que está bem estampado para nós, medo, Então, se a gente pensar no contexto da palavra medo, o medo nos leva a não caminhar, o medo nos leva a ter desconfiança das coisas. O medo chega dentro de nós até a nossa insegurança. Quando nós possuímos, medo, nós somos pessoas inseguras, incertas, pessoas que não confiam em si mesmo. E esse rei vai dizer, dentro da parábola, e vai cobrar esse valor que foi dado a cada um, Um rendeu 10 e esse rei lhe concede 10 cidades, o outro lhe concede 5. E esse último servo que teve medo, ele enrola, esse valor em um lenço. Olha para você ver na onde que esse senhor enrola, em um lenço. O lenço não é algo frágil, algo simples, Quando se tratando de valor, nós devemos certamente, a gente guarda num banco ou num cofre, esse homem se coloca num lenço, E a parábola ainda continua. Depois disse aos que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Então, Jesus, ali nessa parábola, Jesus conta, aquele que tinha uma dá para aquele que teve mais. E interessante também, nós vemos aqui no versículo 27, quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os na minha frente. Então, quando a gente vê lá no início dessa parábola,
Há pessoas que fazem um protesto contra o reinado desse homem, né? E ele pede que extermine essas pessoas à sua frente. E Jesus vai finalizar. E Jesus caminhava à frente dos seus discípulos subindo para Jerusalém. O que essa parábola hoje, né, na síntese, quer dizer para nós? Nós, muitas vezes, dentro do nosso convívio paroquial, dentro do nosso ministério no qual nós somos chamados, somos convidados a produzir bons frutos, a dar lucro, né? Não o lucro no sentido de dinheiro, né? O nosso ministério tem que ser um ministério frutífero, um ministério que possa levar vida a outras pessoas. Mas para isso é preciso que nós cultivamos, nós trabalhamos esses talentos para que ele possa render. Não ser igual aquele último servo que foi mal, né? Ele teve medo de avançar, de fazer algo, né? Então, dentro dessa parábola, até o próprio rei vai dizer: por que não colocou num banco para que isso rendesse juros? Fizesse alguma coisa. E muitas das vezes, quando nós exercemos algum ministério, estamos dentro de uma pastoral, é-nos confiado esses dons, esses talentos. E muitas das vezes, pelo nosso medo, pelo nosso receio, a exemplo, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei aquilo, nós vamos colocando medos, barreiras para que esse ministério cresça. Lembrando que, meus irmãos, o ministério ele é lapidado, você, na medida que você vai se doando, esse ministério vai se transformando, vai dando lucro, né, digamos assim, para o reino de Deus. Mas é preciso que nós investimos, é preciso que nós trabalhamos esses talentos com o Senhor nos dá. E qual o seu talento que ainda há em você que você não multiplica? Qual esse talento que você ainda não trabalhou ele? Meus irmãos, é preciso que nós colocamos esses dons a serviço do reino de Deus. É preciso que nós colocamos essas virtudes ao reino de Deus. É preciso trabalhar. Às vezes brinco com um irmão paroquiano: olha, multiplica mesmo esse talento, olha, mais um dom, que maravilha. E a passar do tempo, essa pessoa já não exerce mais esse ministério, já está bem afastada. É preciso que nós colocamos esses dons a serviço do reino de Deus e que nós também precisamos trabalhar eles para que eles possam dar frutos, para que possam crescer. Por isso, diante dessa palavra de Deus, vamos fazer um instante de silêncio e recordar que muitas das vezes, né, nossa própria paróquia, às vezes por convite do padre, por convite de algum irmão ou irmã, convidou você para participar de um ministério, convidou você para ir numa formação, convidou você para fazer uma leitura, seja na celebração, e você ali respondeu: eu tenho medo, eu não sei falar. É preciso, irmãos, que nós deixamos o Espírito Santo nos motivar. É preciso, meus irmãos, que o Espírito Santo nos dê força, tira o nosso medo. É preciso que o Espírito Santo venha sobre nós, tirar os nossos medos, as nossas inseguranças, nossas barreiras. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã de hoje, eu vos peço, Espírito Santo, que tire essa barreira, que tire esse medo do meu coração, que tire, Espírito Santo, toda essa dificuldade, para que eu possa multiplicar os talentos que o Senhor nos dá. Às vezes, Espírito Santo, esse talento nem seja um exercício na paróquia, mas às vezes profissional, de ser uma boa pessoa, um bom profissional, e nós vamos deixando o medo, deixando as incertezas e inseguranças tomar conta de nós. Por isso, Espírito Santo, vem sobre nosso auxílio, vem sobre nós. Nós renunciamos, Espírito Santo, todo medo. Nós renunciamos, Espírito Santo, todo ato de covardia.
Nós renunciamos, Espírito Santo, todo ato de falta de coragem, toda tibieza, toda fraqueza na fé. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. A Ti, ó Mãe Maria, Nossa Senhora, Mãe da Palavra, a Senhora que foi ousada, corajosa, após ter conceber o Espírito Santo em Teu ventre, saiu apressadamente para avisar a Tua prima Santa Isabel. Que tenhamos essa coragem, não colocamos empecilho, não colocamos dificuldades para as coisas de Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Muito obrigada, meus irmãos, por mais uma vez nós estarmos aqui, rezando com a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.